Havia uma estrada de terra esquecida, que atravessava um vale onde o vento parecia carregar vozes. No fim dessa estrada, escondida pelo mato alto e pela escuridão das árvores retorcidas, erguia-se uma casa antiga, de madeira escura, suas janelas quebradas parecendo olhos ocos vigiando quem ousasse se aproximar. A população da cidade mais próxima sussurrava sobre ela, mas ninguém tinha coragem de entrar. Diziam que, à noite, luzes se acendiam sozinhas nos cômodos abandonados, e que vozes chamavam por nomes de pessoas que nunca estiveram ali. Foi nesse cenário que 4 amigos decidiram desafiar o próprio medo. Lucas, Mariana, Renato e Camila. Jovens, curiosos e descrentes das histórias, resolveram passar uma noite na casa. É só madeira podre e vento batendo, dizia Lucas, sempre o mais corajoso. Mas a cada passo na estrada, a sensação de que estavam sendo observados se intensificava. Os grilos pararam de cantar, o vento cessou e um silêncio sufocante tomou conta da noite. Quando chegaram, a porta rangeu como se já esperasse por eles. O cheiro de mofo e ferrugem tomou suas narinas, misturado a algo mais pesado, como sangue seco. O piso rangia debaixo dos pés, e as paredes estavam cobertas por manchas escuras, quase como sombras presas na madeira. Camila jurou ouvir passos no andar de cima, mas quando olharam, não havia ninguém. Renato, rindo nervosamente, tentou disfarçar. Deve ser algum animal preso lá dentro. Subiram as escadas, cada degrau ecoando como se multiplicasse o som. No corredor estreito, várias portas. Uma delas estava entreaberta, e atrás dela, uma criança de cabelos longos e rosto pálido os observava. Mas quando Mariana piscou, a criança sumiu. Eles pensaram em ir embora, mas a porta da entrada agora estava trancada. Nenhum deles a havia fechado. O pânico começou a tomar conta, mas Lucas insistiu: "Vamos até o porão, deve haver uma saída por lá." O porão cheirava a podridão. No chão, havia marcas arranhadas, como se alguém tivesse tentado sair dali desesperadamente. No canto, um velho espelho coberto de pó refletia não apenas suas imagens, mas também figuras atrás deles. Mãos, rostos sem olhos, bocas abertas num grito mudo. Mariana desmaiou ao ver seu reflexo sorrir sozinha, mesmo que ela estivesse com os olhos fechados. As luzes das lanternas começaram a falhar, e a escuridão engoliu o ambiente. Um sussurro começou, vindo de todos os cantos: "Vocês não deviam ter entrado." As vozes eram tantas, sobrepostas, algumas infantis, outras roucas, todas clamando por companhia. Renato tentou correr, mas uma sombra o puxou para dentro da parede. Ele gritou, mas seu corpo sumiu como se tivesse sido engolido. O desespero tomou conta. Camila agarrou o braço de Lucas e implorou: "Precisamos sair." Mas as paredes pareciam se mover. O corredor nunca acabava. Quando finalmente encontraram a porta da frente novamente, ela estava aberta. Mariana recobrou a consciência, chorando, e todos correram para fora. O ar frio da madrugada bateu em seus rostos, mas ao olharem para trás, a casa estava intacta, sem sinais de abandono, iluminada, com janelas fechadas, como se fosse habitada. Uma figura apareceu na varanda. Era Renato, parado, olhando fixamente para eles, mas com os olhos completamente negros. Ele sorriu e levantou a mão em despedida. A porta se fechou atrás dele, e todas as luzes da casa se apagaram de uma só vez. Lucas, Mariana e Camila jamais voltaram por aquela estrada. Nunca mais falaram sobre o que viram, mas todas as noites, em seus sonhos, escutavam a voz de Renato chamando: "Voltem, vocês ainda não se despediram de mim." E a cada dia, a tentação de voltar parecia mais forte.
Na beira de uma estrada quase esquecida no interior, havia uma mansão antiga que os moradores da região juravam ser amaldiçoada. As janelas estavam sempre escuras, mesmo durante o dia, e o portão enferrujado gemia sozinho nas madrugadas, como se fosse aberto por mãos invisíveis. Quem passava por perto sentia um frio súbito, como se a própria casa respirasse. Lucas, um jovem curioso e descrente de lendas, ouviu histórias da mansão desde criança. Falam de pessoas que entraram lá e nunca mais saíram, de gritos que ecoavam durante a noite e de uma família inteira que desapareceu misteriosamente décadas atrás. Rindo das histórias, decidiu provar que tudo não passava de superstição. Numa noite de lua encoberta por nuvens, levou uma lanterna, o celular e um gravador. Empurrou o portão e o som metálico ecoou como um grito rouco. A mansão parecia observá-lo, cada janela como olhos vazios. Quando entrou no saguão, o ar estava denso, pesado, cheirando a mofo e sangue enferrujado. Os degraus da escada rangiam, e cada passo soava alto demais, como se alguém respondesse lá de cima. Lucas ligou o gravador e falou em tom de desafio. Se tem alguém aqui, me mostre. Por um instante, silêncio total. Depois, um sussurro baixo, quase imperceptível. Você não devia ter vindo. O som não vinha de nenhum lugar específico. A voz parecia circular dentro da cabeça dele, ecoando pelas paredes. Lucas tentou rir, mas sua garganta estava seca. Continuou andando, subindo para o andar superior. O corredor era longo, cheio de portas abertas. Ao passar diante da primeira, viu um vulto atravessar rapidamente o quarto. Correu para olhar, mas não havia nada. Apenas móveis cobertos por lençóis empoeirados e marcas estranhas riscadas no chão, como unhas arranhando madeira. As vozes começaram a aumentar. Primeiro murmúrios, depois frases desconexas. Volta. Eles estão olhando. Você será um de nós. A lanterna piscou e apagou. Lucas tremeu, tentando acendê-la de novo. Quando conseguiu, percebeu que o corredor já não era o mesmo. As paredes estavam cobertas de manchas escuras que escorriam como sangue, e de cada porta saía um par de olhos brancos que o fitavam em silêncio. Apavorado, correu escada abaixo, mas a escadaria se estendia sem fim, como se ele estivesse preso em um labirinto sem saída. O som de passos o seguiu de perto, mas quando se virou, viu várias figuras humanas, pálidas, com bocas costuradas, tentando alcançá-lo. Desesperado, Lucas caiu no chão e o gravador escorregou de sua mão. Mas, antes que pudesse pegar, ele ligou sozinho. A voz que saiu não era dele, mas a de uma criança que dizia: "Agora você é nosso." A mansão tremeu e tudo mergulhou em escuridão. Dias depois, alguns moradores passaram pela estrada e viram o portão aberto. Na varanda, um gravador repousava. Quando um deles, curioso, apertou o play, a gravação revelou a voz de Lucas chorando e implorando para sair. Depois, risadas infantis encheram o ar, e o som da porta da mansão se fechando sozinha. Ninguém teve coragem de entrar para procurar. Mas, desde então, à noite, quem passa pela estrada pode ouvir, misturado ao vento, os gritos de alguém perdido para sempre dentro da mansão das vozes. Em uma pequena cidade do interior, cercada por colinas úmidas e cobertas por uma neblina espessa, havia uma mansão conhecida como a Casa do Eco.
O nome não vinha apenas do fato de sua estrutura vazia repetir cada som, mas porque, segundo moradores antigos, os ecos que se ouviam lá dentro não eram simples repetições. Eram vozes que respondiam, muitas vezes dizendo coisas que não haviam sido pronunciadas. A mansão, construída no final do século XIX, pertencia a uma família rica que desapareceu misteriosamente em uma noite de tempestade. Desde então, ninguém mais ousou viver ali. Portas que batiam sozinhas, janelas que se abriam com gritos vindos do nada, e vultos que atravessavam os corredores eram relatos constantes dos poucos corajosos que se arriscavam a entrar. Décadas depois, um grupo de 4 jovens decidiu investigar o local. Eram fascinados por histórias de terror e acreditavam que podiam registrar fenômenos paranormais para postar em seu canal na internet. Equipados com câmeras, lanternas e gravadores de áudio, entraram pela porta principal, que cedeu com um rangido agudo, como se a casa soubesse que eles estavam ali. O ar era denso e frio. Cada passo fazia o chão render de forma quase dolorosa. No salão principal, um enorme lustre coberto de poeira balançava suavemente, mesmo sem haver vento algum. As paredes, cobertas por papel de parede descascado, pareciam exalar umidade e mofo. Um dos jovens, Rafael, bateu palmas e ouviu o eco se arrastar. Mas, logo depois, uma segunda batida respondeu, atrasada, como se algo tivesse imitado, mas de um ponto mais distante. Eles seguiram explorando e, no porão, encontraram marcas profundas de unhas arranhando as paredes de pedra, como se alguém tivesse tentado escapar dali. Uma das câmeras registrou, de repente, uma sombra passando rapidamente atrás de um deles, mas ao se virarem, não havia nada. A partir desse momento, começaram os incidentes. Uma risada infantil ecoou pelo corredor, mesmo que não houvesse crianças por perto. As lanternas piscavam sempre que chegavam à antiga biblioteca, onde centenas de livros estavam espalhados pelo chão, muitos abertos em páginas com desenhos estranhos, símbolos que nenhum deles reconhecia. Camila, a única do grupo que parecia realmente amedrontada, sussurrou que queria ir embora, mas quando tentaram sair, a porta pela qual haviam entrado estava trancada. Nenhum deles havia fechado. No andar de cima, encontraram retratos da família que morava ali, rostos sérios, com olhares que pareciam seguir os visitantes. Um detalhe fez todos gelarem. Os olhos dos personagens dos quadros estavam riscados com cortes profundos e ainda frescos, como se alguém tivesse feito aquilo recentemente. Enquanto exploravam os quartos, escutaram passos pesados no corredor. Correram até a escada, mas quando olharam, viram uma figura alta, magra, com o rosto completamente distorcido, parada no fundo do corredor, apenas observando. O ser não caminhava, apenas aparecia mais próximo cada vez que eles piscavam. O grupo se dispersou em pânico. Rafael correu até o porão, mas seus gritos ecoaram até se tornarem silêncio absoluto. Camila trancou-se em um dos quartos, mas no espelho viu atrás de si o reflexo de uma mulher pálida, com um sorriso alargado até as orelhas. Os 2 restantes tentaram quebrar uma janela, mas descobriram que, ao olhar para fora, a neblina era tão densa que não havia nada além de escuridão. E quando arremessaram uma cadeira contra o vidro, não ouviram o estilhaço, ouviram vozes sussurrando seus próprios nomes. Na gravação recuperada depois por moradores, pode-se ouvir os jovens implorando para sair, os ecos rindo deles e, por fim, um silêncio perturbador. A casa foi encontrada vazia. Nenhum corpo, nenhuma pista. Apenas as câmeras deixadas no chão, com as últimas imagens mostrando portas se fechando sozinhas e risos ecoando até o nada. Dizem que, se você visitar a mansão do eco e chamar pelo seu próprio nome dentro dela, ouvirá uma resposta, mas não será a sua voz.
Havia uma estrada de terra batida que ligava a pequena cidade de Vale Seco ao vilarejo vizinho. Hoje, quase ninguém se arriscava a passar por ela, especialmente à noite. Os moradores mais velhos sussurravam histórias sobre almas presas no caminho, sobre vultos que acompanhavam os viajantes e sobre um cemitério abandonado que ficava escondido na beira da estrada. Rafael, um jovem curioso, sempre ouvirá aquelas histórias com desdém. Trabalhava em uma oficina mecânica e numa noite chuvosa precisou fazer uma entrega de peças justamente para o outro vilarejo. O caminho mais rápido era pela estrada antiga. Ignorando os avisos, decidiu seguir por lá. A chuva batia forte no para-brisa e a estrada parecia mais estreita do que ele lembrava. As árvores ao redor formavam um túnel escuro, abafando até o som da chuva. O rádio falhou, restando apenas o barulho dos limpadores rangendo contra o vidro. Foi então que ele viu uma mulher de vestido branco, encharcada, parada na beira da estrada. Rafael freou bruscamente. O coração acelerou. A mulher não fazia sinal de ajuda, apenas o encarava com olhos negros, tão escuros que não refletiam a luz dos faróis. Ele engoliu em seco, mas decidiu não parar. Acelerou e desviou dela. Quando olhou pelo retrovisor, ela havia desaparecido. A estrada parecia não ter fim, e o sinal do celular havia sumido a quilômetros. Foi então que Rafael percebeu algo ainda mais perturbador. O marcador de combustível indicava tanque cheio, mas o carro engasgava como se estivesse prestes a morrer. Mais alguns metros adiante, avistou um portão de ferro enferrujado, aberto, com uma placa quebrada. Ele reduziu a velocidade e leu o que restava da inscrição: Cemitério Municipal Vale Antigo. O coração gelou. Era o cemitério de que todos falavam. Sem que tocasse no volante, o carro entrou lentamente pelo portão, como se puxado por alguma força invisível. Rafael tentava frear, mas os pedais não respondiam. O motor roncava baixo, mesmo sem ele acelerar. Dentro, os faróis iluminaram fileiras de túmulos quebrados e cruzes tortas. As sombras pareciam se mover entre as lápides. A chuva havia parado, mas um nevoeiro espesso tomava o lugar, abafando o som e deixando o ar gélido. Então, Rafael viu de novo a mulher de branco. Só que desta vez, não estava sozinha. Atrás dela, dezenas de figuras pálidas surgiam entre os túmulos, os rostos cobertos de terra, os olhos fundos, negros e vazios. Eles se aproximavam lentamente, arrastando os pés pelo chão encharcado. O carro finalmente apagou. Silêncio total. Rafael tremia, mas tentou ligar novamente. Nada. Quando levantou o olhar, percebeu que as figuras já estavam ao redor do carro, batendo com unhas compridas nos vidros. A mulher de branco encostou o rosto na janela, abrindo um sorriso largo demais, com dentes finos como agulhas. Ele fechou os olhos e começou a rezar, desesperado. Mas, ao abri-los de novo, estava sentado em silêncio dentro do carro, estacionado no meio da estrada. O motor funcionava normalmente, a chuva havia cessado e o portão do cemitério já não estava mais lá. Pensando ter alucinado, ele respirou fundo e acelerou até chegar em casa. Só quando estacionou na garagem, desceu do carro e foi pegar a chave no bolso, notou algo que fez seu sangue gelar. No banco do passageiro havia um vestido branco, molhado, dobrado cuidadosamente. E, no retrovisor, atrás de si, uma silhueta feminina sorria.
Havia uma estrada antiga que cortava o interior de Minas Gerais, cercada por morros e florestas densas. Por décadas, ela fora usada como passagem para quem viajava entre povoados isolados, mas caiu em desuso após uma nova rodovia ser construída. Hoje, só alguns caminhoneiros mais velhos ainda lembravam do apelido dado ao caminho esquecido, a Estrada das Vozes. Dizia-se que, ao atravessá-la à noite, o silêncio nunca era completo. Sempre havia sussurros, como se a mata ao redor respirasse e observasse cada passo. Alguns relatavam vozes chamando por seus nomes, mesmo quando estavam sozinhos. Outros juravam ouvir gritos sufocados entre o farfalhar das árvores. A história mais conhecida daquela região era sobre um pequeno vilarejo abandonado no meio da estrada, chamado Santa Dália. O lugar havia sido habitado até os anos 70, mas uma sequência de mortes estranhas fez a população fugir em massa. Casarões de madeira ficaram de pé, a pequena igreja permaneceu de portas abertas, e até a escola, com carteiras empoeiradas, continuava ali, parada no tempo. Lucas, um jovem fotógrafo de 27 anos, especializado em explorar lugares abandonados, decidiu que Santa Dália seria o próximo cenário de sua série. Ele já havia visitado fábricas antigas, hospitais fechados e mansões em ruínas, mas nunca um vilarejo inteiro tomado pelo tempo. Munido de sua câmera, uma lanterna potente e uma mochila com suprimentos, partiu sozinho em busca do tal vilarejo. Ao chegar pela estrada velha, percebeu que as árvores eram tão altas e fechadas que a luz do sol mal atravessava. O ar parecia mais frio e pesado. Depois de 2 horas de caminhada, encontrou os primeiros sinais de Santa Dália. Um letreiro de madeira caída no chão, com letras apagadas pelo tempo, mas que ainda deixavam ler o nome do vilarejo. O lugar parecia congelado em outra época. Casas de madeira estavam tombadas, janelas quebradas e ruas cobertas por mato alto. Lucas começou a fotografar cada detalhe: portas semiabertas, móveis abandonados e brinquedos enferrujados no pátio da escola. Mas, enquanto clicava, notava algo perturbador. Sempre que olhava pelo visor da câmera, via vultos fugindo rapidamente do quadro, como se alguém se escondesse de propósito. No começo, pensou que fosse reflexo da luz ou ilusões da própria mente, mas a frequência aumentava. Em algumas fotos, quando conferia, percebia rostos desfocados espiando pelas frestas das janelas. Decidiu seguir até a igreja, que ficava no centro do vilarejo. A porta estava entreaberta e o vento fazia rende as suas dobradiças, produzindo um som grave que parecia um lamento. Dentro, os bancos estavam cobertos por poeira, mas, no altar, velas consumidas pela metade mostravam sinais de uso recente. Aquilo não fazia sentido. Ninguém vivia ali há décadas. Enquanto fotografava o interior, um sussurro ecoou bem perto de seu ouvido. Volta. Lucas se virou, mas não havia ninguém. O coração acelerou, e ele tentou se convencer de que fora apenas o vento atravessando rachaduras da madeira. Ainda assim, algo dentro dele o mandava sair. Resolveu ir embora, mas, ao tentar encontrar a saída, percebeu que as ruas pareciam mudar de lugar. As casas não estavam mais onde lembrava. Os caminhos pareciam se fechar atrás dele. Quanto mais tentava sair, mais fundo parecia entrar. O sol começava a desaparecer atrás das árvores, e a escuridão tomava conta do vilarejo. Lucas ligou sua lanterna, mas a luz parecia enfraquecer à medida que avançava. Foi então que viu algo aterrorizante. Em frente à escola, dezenas de silhuetas estavam paradas, imóveis, olhando em sua direção. Não tinham rostos definidos, apenas contornos humanos escuros como sombra sólida. Ele congelou, sem saber o que fazer. As figuras não se moviam, apenas o encaravam em silêncio. Tremendo,
Ergueu a câmera e tirou uma foto. O flash iluminou as formas e, por um instante, conseguiu ver claramente. Eram pessoas ou o que restava delas. Rostos distorcidos, bocas abertas em gritos silenciosos, olhos fundos, como se implorassem por ajuda. O clique da câmera pareceu despertar algo. As figuras começaram a se mover, lentamente, em sua direção. Os passos eram arrastados, e o som se espalhava pelas ruas desertas. Lucas correu desesperado em busca de uma saída, mas cada esquina o levava de volta à praça central, onde a igreja o observava com sua porta escancarada. Decidiu entrar na escola e se esconder. As carteiras estavam reviradas, e no quadro negro havia algo escrito em giz, embora estivesse apagado pelo tempo. Aproximou-se com a lanterna e conseguiu ler: "Ninguém sai de Santa Dália." Um frio percorreu sua espinha. Ao se virar, todas as figuras estavam na porta da escola, imóveis, bloqueando a saída. As luzes de sua lanterna começaram a falhar. No último feixe de luz que ainda funcionava, viu as sombras se multiplicarem, enchendo cada canto da sala, até que ele não conseguia mais distinguir onde terminava a escuridão e onde começava a realidade. Seu grito ecoou pela estrada abandonada naquela noite. Dizem que, até hoje, quem passa pela Estrada das Vozes consegue ouvir um clique de câmera vindo do vilarejo, seguido por um lamento distante. E, se você tiver coragem de entrar em Santa Dália, talvez encontre as fotos de Lucas espalhadas pelo chão, mas não encontrará ele. A estrada de terra que levava até a colina era quase invisível à noite, engolida pela neblina que se arrastava como um véu espesso sobre o chão. Guilherme dirigia devagar, os faróis do carro refletindo apenas fragmentos da escuridão, como se a estrada fosse se desfazendo a cada metro. Ele não acreditava em histórias de assombração, mas os moradores da pequena cidade de São Damião das Pedras o haviam advertido: não chegue perto da casa de vidro depois do pôr do sol. Segundo diziam, a mansão fora construída no início do século passado por um médico renomado que buscava isolamento. O homem, obcecado por experimentos estranhos, projetou a casa quase toda com enormes painéis de vidro, para que pudesse observar o mundo de dentro como se fosse um palco. Mas a obsessão se tornou loucura. O médico, sua esposa e os filhos desapareceram numa única noite, e os vizinhos só encontraram sangue seco espalhado pelo chão e marcas de mãos infantis nas paredes de vidro, como se alguém tivesse tentado escapar de dentro. Movido pela curiosidade, Guilherme decidiu ver por si mesmo. Estacionou o carro em frente ao portão enferrujado e seguiu a pé. A cada passo, a sensação de que era observado aumentava. Os galhos das árvores, retorcidos como braços, batiam contra os vidros escuros da mansão. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo som de sua respiração. A porta cedeu com um estalo, revelando um salão enorme. O ar lá dentro era frio, com cheiro de mofo e ferrugem. O vidro estava sujo, marcado por mãos que pareciam ter sido pressionadas contra o outro lado do tempo. Guilherme acendeu a lanterna e caminhou, sentindo o eco dos próprios passos se multiplicar, como se não estivesse sozinho. Foi no antigo consultório que ouviu o primeiro sussurro, fraco, como o vento passando por frestas. Ainda dói. Ele parou, a luz da lanterna tremendo. O som parecia vir de dentro das paredes. Seguiu a voz, que agora se tornava múltipla, como se várias pessoas murmurassem ao mesmo tempo, presas atrás do vidro. Aproximando-se,
percebeu marcas no chão, arranhões profundos, circulares, como se alguém tivesse sido arrastado repetidas vezes. Quando ergueu os olhos, viu um vulto refletido no vidro à sua frente. Um homem alto, de jaleco, segurando algo que parecia um bisturi. Mas quando virou-se para trás, não havia ninguém. Apenas o corredor vazio. O reflexo, porém, ainda estava lá, olhando fixamente. Um estalo alto quebrou o silêncio, e o vidro rachou do nada. Guilherme recuou. As vozes começaram a se sobrepor, formando gritos abafados. Deixe-nos sair. Ele ainda nos corta. Corra! A mansão inteira parecia respirar. O vidro vibrava como se fosse um organismo vivo. No reflexo, atrás dele, começaram a aparecer mais figuras. Uma mulher com o rosto desfigurado, crianças de olhos fundos e mãos ensanguentadas, todas tentando tocar o outro lado. Apavorado, Guilherme correu pelos corredores, mas cada porta que abria o levava de volta ao mesmo salão. Era como se a casa o estivesse prendendo em um ciclo interminável. O ar ficou gelado, sua respiração formando nuvens brancas. Ele sentiu uma mão gelada segurar seu ombro. Quando virou, viu a mulher, pálida, de vestido antigo, metade do rosto derretido como cera. Ela abriu a boca, mas não havia língua, apenas um buraco negro de onde saiu um grito agudo que ecoou dentro da cabeça de Guilherme. O som o fez cair de joelhos, tapando os ouvidos, mas o grito não vinha do ar, vinha de dentro dele. Com esforço, levantou-se e correu para a porta principal, que agora estava trancada. O vidro das paredes começou a rachar em todos os lados, e por trás das rachaduras, centenas de rostos surgiram, esmagando-se contra o limite, como se quisessem atravessar. O médico apareceu novamente, do outro lado, seus olhos vazios e a boca se movendo sem emitir som. Mas Guilherme ouviu as palavras dentro da mente. Agora você faz parte da coleção. O vidro estourou em 1000 fragmentos, mas em vez de cair no chão, os cacos ficaram suspensos no ar, como lâminas. Guilherme tentou proteger o rosto, mas foi envolvido pelo clarão. Quando abriu os olhos, estava de pé dentro do salão novamente. Mas desta vez, havia algo diferente. Aproximou-se de um dos grandes painéis de vidro, e se viu ali, do lado de dentro, batendo contra a superfície, gritando, sem som. Do lado de fora, o salão estava vazio. A casa o havia aprisionado, como fizera com todos os outros. Agora, ele também era um reflexo sem voz, condenado a sussurrar para os próximos que ousassem atravessar o portão enferrujado. E, naquela noite, do lado de fora, quem passava pela estrada podia jurar ter ouvido gritos abafados vindos do vidro, misturados a uma frase que ecoava eternamente. Deixe-nos sair.